Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de bater um papo aí com vocês em relação a os últimos acontecimentos aí que a gente viu, que a gente ouviu, que a gente tem falado bastante, a mídia tem falado bastante, e principalmente a ideia aqui é fazer uma análise do discurso do presidente Bolsonaro hoje pela manhã. Então eu vou colocar um pedacinho do vídeo, como fizemos na última, e aí a gente vai conversando sobre isso, tudo bem? Esse aqui, inicialmente, é para a gente entender como é que funciona a cabeça do bolsonarismo, né, e do Bolsonaro. Mais um dia triste na nossa história, mas o povo tem a certeza, foi o último dia triste. Nós queremos a paz, a harmonia, independência e respeito. Democracia. E democracia acima de tudo. A liberdade de expressão é algo sagrado entre vocês e também entre a mídia alternativa. Nós não podemos ficar apenas tendo a nossa posição um lado, a mídia tradicional ou a mídia social. Os dois lados vão conviver. Dizia a vocês que inventaram o nome Gabinete do Ódio, alguns acreditaram e outros foram além. Abre processo no tocante a isso. Então ele já começa falando aí sobre liberdade de expressão. Não podemos esquecer que a liberdade de expressão, em alguns momentos, para essas pessoas, tem a ver mais com a forma com que ele entende isso do que realmente o que é. Então ele tenta colocar que existe uma tentativa de sobrevivência, né? ou tem um conflito entre a mídia tradicional, que são os jornais mais antigos, vamos dizer, a mídia oficial, que são Folha, Globo, Estadão e assim por diante, né? E as redes de televisão e rádio, e as mídias sociais. Só que essa dicotomia, essa relação, ela sempre foi, tanto que essas mídias estão umas nas outras. Só que o que eles chamam de mídias sociais são as mídias que são esses blogs que nasceram como blogs normalmente, depois viraram vídeos, né, o vloggers, esses caras que estão aí, que vieram construindo nos últimos 5, 7 anos, uma narrativa que ela não está batendo com a realidade, ela não é a realidade. Eu não estou dizendo também que os grandes jornais narram exatamente a realidade, mas pelo menos existe ali uma tensão entre eles, pela própria concorrência, que faz com que eles tenham um pouquinho de bom senso, né? No nosso caso aqui, o que a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, que ele está chamando de mídia social o Terça Livre, o Enzo, que foi onde houve busca e apreensão. Hoje, se você ouve os vídeos daquele garoto, vamos falar assim, você fala, cara, o que ele está falando? Né? Não tem espiritualismo, espiritualidade, com terra plana, com um monte de coisas que não tem muito a ver. Então, o que nós estamos trazendo aqui? Que essa fala dele é justamente para proteger não as mídias sociais, porque as mídias sociais eles atacaram durante todo o tempo, usaram e abusaram, né? Tem aí várias reportagens, várias investigações que estão sendo feitas. Essa que ele está sentindo na pele agora tem muito a ver, pessoas, com a forma com que ele pensou a proteção que seria dada para ele como governo, para o presidente, né, Bolsonaro, a partir do ponto de vista que ninguém ia se meter com eles, né? Porque eles destroem reputações assim com uma facilidade muito grande. Eles têm ainda um grande número de pessoas que os seguem cegamente, né? É o que o pessoal tem chamado aí nas redes sociais, e nós, né, vamos dizer, porque não nós todos, temos chamados de gado, porque segue um berrante sem nenhum critério, sem nenhum bom senso. E essas mídias é que ele está chamando aí de mídias sociais. Não são todas as mídias que ele chama de mídias sociais, não. Mas as que o apoia, como ele deixa claro aí nessa fala. Então, o que a gente pode tirar disso? Que existe aí uma tentativa de proteção dessas pessoas, e a gente vai falar sobre elas agora, para poder se manter em evidência até a eleição de 2022. Por quê? Porque é importantíssimo para ele manter-se em evidência. E
o vitimismo que ele usa esse tempo todo, ele não é o presidente, ele não é uma pessoa que ocupa um cargo, mas é só ele que importa ali. Então, vamos ver outro vídeo para a gente poder entender melhor isso aí, tá bom? Não pode um processo começar em cima de um factoide, em cima de uma fake news. Respeitamos os demais poderes, mas não abrimos mão que nos respeitem também. Isso aí, presidente! Com todo o respeito que eu tenho a todos os integrantes do Legislativo, do Judiciário e do meu próprio poder, invadir casas de pessoas inocentes, submetendo a humilhações perante esposas e filhos, isso é inadmissível! Digo mais, quem conduz as minhas ações é o povo brasileiro. Onde o povo quiser que eu esteja, eu estarei. Dia após dia, o que falavam a meu respeito vai por terra. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, é esse gráfico que mostra a pesquisa do Datafolha na última semana, né? Saiu agora, acho que ontem, antes de ontem. Essa pesquisa mostra claramente que ele está super rejeitado. Hoje, 58% das pessoas, ou seja, do eleitorado brasileiro, da população, aprova ou apoia um impeachment do Bolsonaro. Tudo bem? Então, não é uma ferramenta legal. Eu posso dizer para vocês, com certo conhecimento de política que eu tenho, que o impeachment não pode virar uma coisa assim. A gente podia ter uma ferramenta mais light, que a gente chama de recall, por exemplo, para poder garantir ao governante fazer as coisas do jeito que ele quer fazer, como o Bolsonaro quer, mas garante também que o povo possa tirá-lo lá a partir de uma ferramenta, de uma legalidade que pode ser criada, que nós não temos no nosso Código Civil, nem na nossa Constituição, nem nos nossos códigos, tá bom? Então, o que nós estamos falando aqui? Que ele está buscando, puxando aí para si essa ideia de que ele está sendo atacado, né? Vocês vão ver durante todo esse tempo aí que ele fala o palanque, como ele fez o palanque nos vídeos anteriores que eu falei sobre a reunião, que eu analisei o discurso na reunião, eu também falei sobre isso. Ele faz um palanque, ele sabia que aquelas imagens iam ser usadas, e ele coloca isso lá na frente. Eu vou mostrar para vocês lá nos últimos vídeos, que ele coloca isso, que ele sabia que as imagens ele ia poder usar, mas só ele pode usar. Então, então não podia ser secreta, concorda? Então ele se contradiz o tempo todo, e a gente vai mostrar essas contradições aí durante essa conversa que a gente vai ter. Nós não podemos esquecer que o Bolsonaro ele vem de uma onda de fake news mesmo, e não adianta ele falar que não, porque uma das coisas que ele faz muito bem é mentir em relação a tudo isso. Eu vou mostrar para vocês algumas fake news que destruíram carreiras, destruíram pessoas aí nessa trajetória dele até o poder. Tá? Vamos ver esse próximo vídeo para conversar. Quero que o mesmo aconteça com os demais poderes. Trabalhamos ontem quase que o dia todo voltado para uma causa, com dor no coração, ouvindo reclamos daqueles que tiveram sua propriedade privada violada, que não são bandidos, não são marginais, não são traficantes, muito pelo contrário, são cidadãos, chefes de família, homens, mulheres, que foram surpreendidos com a Polícia Federal, que estava cumprindo ordem, batendo em sua casa. Nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Pelo menos isso serviu para mostrar ontem. Mas, obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Então ele vem falando aqui que ele trabalhou o dia inteiro. Presta atenção, o Bolsonaro nunca trabalhou um dia na vida dele. Mas ele trabalhou o dia inteiro ouvindo essas pessoas que tiveram busca e apreensão a partir da Polícia Federal. Quer dizer, não estava se preocupando com a pandemia, não estava se preocupando com a economia, mas em se defender, em se colocar como vítima, em buscar proteger esse grupo que o pessoal chama de gabinete do ódio, que pode até ser que não exista, mas existe gente lá dentro do palácio fazendo
às vezes, o gabinete do ódio, como o pessoal tem definido esse grupo aí. E aí, é muito claro essa relação dele com essas pessoas, que ele não passou o dia trabalhando pelo país, como ele garante aqui. Ele passou o dia trabalhando para poder se proteger, para poder ver alternativas, para poder proteger esse grupo dele aí, tá bom? E aí ele fala da Polícia Federal. A maioria das pessoas não sabe, a maioria das pessoas não vão querer saber, a maioria das pessoas não vão se preocupar. Mas é só entrar na internet lá e verificar. A partir do momento que assumiu o novo diretor da Polícia Federal e também o novo ministro da Justiça, antes de ontem, se não me engano, essa semana, 99 nomeações, a partir, provavelmente, das indicações da presidência, foram mudadas da Polícia Federal no país inteiro. A Polícia Federal ela não pode ser uma polícia política, porque se ela se tornar, acabou a democracia. É a polícia mais poderosa que tem dentro do país, com mais equipamentos, não sei se inteligência real, mas mais equipamentos de inteligência, e ela não pode estar na mão de um governante que pode virar um ditador como esse aí pode vir a ser, né? O que nós podemos mostrar, entender com isso, é que ele vem falando que não tem ele não tem uma relação direta com a Polícia Federal, ou seja, com a que o Moro disse, mas ele deixa muito claro que algumas coisas ele não levou em conta, que foi essas mudanças que ele fez. No Rio de Janeiro, no segundo dia depois que o Moro saiu, o diretor, que é um capacho dele, o ministro, que é um capacho dele, e o diretor, que é um capacho dele também. Então, assim, a gente precisa entender os pontos de vista que ele coloca para poder pegar essas nuances aí, essas contradições. Nesse outro vídeo, ele vai falar também para a gente sobre algumas coisas que são muito importantes para a gente compreender. Como que isso será feito? Não perguntei, não. Quem está falando sou eu. Não estou dando entrevista. Quem não quiser me ouvir, pode ir embora. Isso aí. Que sei para onde você quer conduzir. Isso aí. E nós estamos com uma coisa bastante grave em nossa frente. Não abrimos mão da nossa liberdade, seja ela qual for. Tenho certeza que a grande maioria dos integrantes dos poderes assim desejam que o Brasil se conduza nessa direção. Um homem sem liberdade não tem vida. E vamos lutar pela liberdade de todo o Brasil, custe o que custar. Digo mais, não existe pessoa mais do que eu que é achincalhada, humilhada, agredida e ofendida nas mídias sociais. E nem por isso eu levantei uma só palavra. No sentido... Dá licença aí. No sentido de controlar quem quer que seja. Então a gente pode ver nessa conversa que ele coloca aí, primeiro, ele começou lá falando que as mídias sociais tinham que conviver com a mídia tradicional e que ele respeitava todas, aquela coisa toda, mas quando a primeira possibilidade ele expõe a total intolerância, a total truculência e autoritarismo dele em relação ao repórter que queria perguntar como é que ele vai fazer, né? O que ele está dizendo. Então, mostra claramente que ele não está aí com essa questão. Ele fala muito de liberdade, porque é uma palavra muito bonita para ser usada, mas a maioria de nós não entende o que é liberdade. A maioria do povo, e eu não estou falando por ignorância, porque o povo brasileiro é burro, nós não temos informação para poder entender liberdade e democracia o suficiente para poder discernir sobre isso. Então, quando ele fala de liberdade, é uma palavra bonita que leva muita gente a pensar que ele está certo, que tem que ser assim mesmo e que não sei o quê, mas ninguém para pensar o que essa liberdade realmente significa para poder cobrar sobre isso, né? E aí eu vou mostrar para vocês um outro momento em que ele mostra para a gente uma das ideias dele do que é a mídia social, como eu falei anteriormente, tá bom? Só para a gente entender, ele tem uma visão bem peculiar das mídias sociais em relação às mídias como um todo. Feito por gente que nunca teve qualquer amor à democracia. Iriam censurar as mídias sociais. Essa historinha de querer inventar
Criminalizar o crime de ódio é um artifício para censurar a mídia social. Essa mídia social me trouxe à presidência. Sem ela, não estaria aqui. Não gastei nada. Se tivesse qualquer coisa voltado para com a corrupção, vocês já teriam levantado. Nunca tive nada de recurso para fazer campanha. Foi o povo que botou aqui. Então aí ele vai falando pra gente uma coisa que é muito interessante mesmo, a partir do ponto de vista que a gente pode pensar em quem colocou ele lá, né? Então ele vem falando, olha, quem me colocou aqui foi as mídias sociais. E é verdade, não dá para negar isso. O fato dele, só que ele fala uma coisa que não é verdade, ele não gastar nada é mentira. Então as investigações agora estão levando provavelmente para um lado que ele está com muito medo. Então é por isso que esse receio de como funcionam as coisas no dia a dia a partir da polícia, né? Dessa visão que a polícia está trazendo, como é que vai ser para ele daqui para frente para provar que realmente ele não usou os crimes de ódio para poder se eleger. E ele sabe disso, ele sabe que houve durante toda a campanha uns ataques frontais à democracia, passando pela mídia, pelas mídias sociais. Então é por isso que ele está todo empolgado desse jeito, que ele está todo nervoso e está com medo, demonstra medo. Então a tentativa de segurança, de falar ali com segurança, é uma tentativa que se consegue notar que existe um certo pânico dele ali, provavelmente pelo dia inteiro de conversas de ontem, de onde pode chegar isso, né? Antes desses vídeos aí, que eu não encontrei esse vídeo completo, mas ele sai ali na hora que ele chega e vai conversar com a Helena. Então eles passam uns 3, 4 minutos ali conversando e parece que o Helena e um outro militar lá dá umas dicas para ele e aí logo em seguida ele vem falar com a imprensa. Então existe ali uma questão que é muito importante a gente entender para não ficar achando que as coisas são exatamente do jeito que ele quer fazer crer que sejam, né? E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que aconteceram que podem ter trazido a campanha do Bolsonaro, ou ter feito a campanha do Bolsonaro se tornar vencedora, né? Vamos pensar assim. Aqui a gente está falando, 10 notícias falsas com mais de 865 mil. Isso aqui é de 2018, tá bom? Então essas notícias falsas estavam rolando no meio da campanha. Algumas delas aqui vocês devem lembrar. Existe desde aqui os vídeos de uma partida de futebol que eles colocaram que essas pessoas estavam em um ato em Campinas, né? A favor do Bolsonaro, é mentira. E aí, quem é que ia fazer isso? A mídia de esquerda, os blogs de esquerda, as campanhas de esquerda, não, né? Então a gente precisa pensar a partir desse ponto de vista. Outra aqui que eu vou mostrar as 10 que eu quero que vocês entendam o quanto que isso aqui influenciou, mas teve muito mais. Teve muito mais e até hoje tem grupos aí que de manhãzinha tá pipocando. Eu estava vendo algumas pessoas que têm acompanhado esses grupos aí, até 1.500 mensagens de manhã aparecem nesses grupos aí, ou seja, enchendo a cabeça das pessoas mais simples, que a gente vai ver quando eu mostrei aquela pesquisa. Tem alguns dados que não estão ali porque está descrito na pesquisa, mas a maioria das pessoas hoje que apoiam o Bolsonaro são pessoas que têm até o ensino fundamental. Isso quer dizer o quê? Que mudou muito, porque antes era que o maior número estava na classe A e B, e aí com o ensino superior para cima, né? Com pelo menos uma faculdade para cima. Essas pessoas parece que tomaram consciência. Então não são eles os maiores apoiadores mais, mas as pessoas mais simples, onde o WhatsApp chega com facilidade, né? Então aqui também foi uma manifestação tentando pedir lá a saída da Dilma, mas ele também usou, né, o grupo dele, os fake news dele, usaram aqui para poder dizer que era a favor do Bolsonaro, né, quando estava aquela campanha do ele sim. Isso aqui foi uma das mais sórdidas tramas aí que a gente pode ter percebido, que o Jean, inclusive, não está mais no Brasil por conta de todas as ameaças que a família Bolsonaro provocou para que o Jean fosse ameaçado, fosse perseguido.
a ponto dele não aguentar e ter que sair do país, né? Então aqui ele dizia que o Haddad convidou, ia colocar o Jean como ministro da Educação. Como o Jean é homossexual, e ele nunca negou isso, isso aqui para os conservadores foi um tiro na água, né? Todo mundo, um tiro na água, foi um tiro certeiro, na verdade, porque todo mundo começou a compartilhar esse tipo de notícia e muito mais contra o Jean, tá? Teve muito mais. Aqui ele colocou, ele mesmo fez uma divulgação nas mídias sociais dele, que como se esses caras fossem do Comando Vermelho. Esse cartaz nunca esteve lá, isso foi uma montagem, que esses bandidos aí estavam dizendo que ia esperar o Bolsonaro, né? O Bolsonaro na bala aqui. Ou seja, ia esperar ele para trocar tiro quando ele fosse eleito. Isso quer dizer o quê, gente? Que ele tentou usou, na verdade, durante um bom tempo, essa propaganda, depois acho que ele excluiu das redes sociais, mostrando que ele era o herói. E é o que ele faz aí aqui na conversa, quando ele vai falando ali na frente. Eu fiz sacrifício, eu levei uma facada. Ele lembra o tempo todo disso, porque é como se ele fosse realmente o Messias. E ele está vendendo essa imagem e as pessoas têm comprado isso aí com muita frequência. Tá? Outra aqui, houve essa situação aqui de agressão, mas esse cara sequer estava com uma camisa do Brasil. Aí eles usaram isso aqui muito. Era um cara com uma camiseta branca, a foto na época a gente divulgou bastante. Existia uma agressividade, sim, dessas pessoas, pelo que a reportagem que trouxe a fake news, né? O combate à fake news, mas era uma pessoa provavelmente que estava provocando lá e as pessoas foram agressivas com esse rapaz aqui, mas ele estava sem essa camisa vermelha. O que isso faz, essa camisa amarela, com a bandeira? O que isso faz? Entender que essas pessoas aqui que estão com raiva não gostam do Brasil e batem em qualquer pessoa que seja patriota. Isso é uma mentira extrema, até porque o nosso patriotismo não existe, nós somos extremamente tapados em relação ao patriotismo. Se eu perguntar para vocês o que vocês defendem, os que se dizem patriotas, eles não sabem. Como eles não sabem o que é comunismo, como eles não sabem o que é socialismo, como eles não sabem nem o que é, como eles não sabem nem o que é capitalismo. Então, essas pessoas, nem conservadorismo, como eles dizem, nem ser liberal eles sabem o que é. Então, quando essas pessoas falam desse tipo de coisa aqui, de que o patriotismo aqui não é parte da visão da esquerda, que é o que eles tentam mostrar aqui, eles levam as pessoas a crerem que a esquerda não gosta da pátria, não gosta da família, não gosta de Deus ou qualquer outra coisa que o Bolsonaro fala, tá bom? Essa aqui é uma das mais sacanas, né, que eles usaram usando a imagem da Patrícia Pilar, que tinha se separado do Ciro Gomes, né? E aqui era um vídeo com a fala do Haddad, trazendo, como se fosse a fala do Haddad, trazendo que ele ia implantar no Estado brasileiro a obrigatoriedade do Estado cuidar de decidir se ia ser menino ou menina os filhos da população brasileira. Olha que louco isso, né? E teve gente que acreditou, e teve gente que compartilhou, e teve gente que votou contra o Haddad por conta disso. Teve muita gente. Teve um vídeo que foi pego do Datena e colocado na época o logo do PSL, mas o Datena não fez o vídeo, segundo ele mesmo, né? Segundo na época ele falou que não foi participante de um vídeo para o PSL, mas eles mudaram e usaram isso. E aqui tem as 10 maiores que o Lupa, na época, era uma das agências de fact-checking, e eles pegaram essas aqui, são as 10 notícias mais espalhadas, né, falsas. Ato pela saúde de Bolsonaro em Campinas, que era jogo, que é aquilo que eu mostrei para vocês. Fernando Haddad convida Jean Willis, é mentira. Olha a quantidade de compartilhamento, mas essa quantidade aqui foi nesse momento aqui que foi pego, mas deve ter rolado muito mais até a campanha. Manifestação do L5 em Copacabana não existia, né? Era um protesto em favor da Dilma, explicando aquelas situações. E aí o TSE deu o código das urnas eletrônicas para venezuelanos, né? Então isso é uma outra coisa muito... Não podemos esquecer que esse mesmo presidente
dizia que as urnas eram fraudadas. Então, se as urnas eram fraudadas, eu, particularmente, se fosse ele, ou uma pessoa, se ele fosse uma pessoa honesta, ele não deveria ter aceitado o resultado. Ele deveria ter pedido, exigido, cobrado, entrado com ação para que a urna fosse manual, né? Porque a votação fosse manual. E aí a gente tem muito mais do que isso, né? Além disso, todas as fake news, todo aquele grupo que ele está defendendo hoje também divulgou essa questão da ONU. Na Guiné Equatorial, que recebeu do BNDES e que foi perdoado, que é uma mentira, o BNDES apoiou a Guiné-Bissau, mas, de qualquer forma, esses são contratos de empresas nacionais, muitas vezes, ou multinacionais, que o país ajudou, não dá para dizer isso, mas que o BNDES financiou para poder fazer esse trabalho lá nos países africanos, né? Aqui, como eu falei agora há pouco, a Haddad disse que o Estado vai decidir se as crianças serão meninos ou meninas, né? Que é mentira. O TSE, na época, tirou do ar esse tipo de coisa. O vídeo do Datena também era mentira, ele estava fazendo um vídeo de apoio ao Alckmin, se não me engano, na época, né? Tá aqui que é o Alckmin. Imagem dos traficantes de cartaz também é mentira, e a imagem é antiga também, não tinha o cartaz. A questão da Patrícia Pilar, que eu falei sobre isso, e aí ela negou, e ela foi contra isso aí, né? E o homem de camiseta verde e amarela ali, que não era, a camiseta era branca, e eles mudaram ali, fizeram uma montagem. Isso tudo é para a gente entender por que ele está tão desesperado, porque vai chegar um lugar isso. Uma investigação séria não precisa ser nem muito complexa, não precisa ser nem tão séria. É só ser uma investigação comum. Eu tenho certeza que vai chegar em alguns lugares que ele vai ficar muito preocupado, porque aí não tem mais como fugir só pelo impeachment dele. É o impeachment da chapa, né? Porque aí é uma fraude processual, uma fraude na eleição, uma fraude eleitoral, tá bom? Então, no próximo vídeo aqui, nós vamos ver o Bolsonaro falando de algumas coisas, que é muito importante também para a gente perceber a extensão dessa visão dele em relação não só às fake news, mas ao Estado, né? Veja só como ele fala sobre os outros poderes, e isso é importante para a gente entender a visão bolsonariana do mundo que a gente vive. Agora, as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosos que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que nós respeitamos e dizemos mais. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem, mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra! Esse acabou, porra, é muito importante a gente entender. É uma linguagem que é dele, que é comum no dia a dia. A gente viu isso no vídeo, uma reunião com um monte de ministros que estão gerindo um orçamento de pelo menos 2 trilhões de dólares, com aquele palavreado, com essa falta de concentração, com essa falta de visão, nenhuma visão clara de um presidente, né, de alguém que respeite o cargo. E ele vem falando sobre os outros poderes e vem agredindo os outros poderes, na verdade. Quando ele vem falando dessa visão de que os poderes têm que fazer suas partes, eles estão fazendo. É tanto que se a gente tivesse deixado, se os outros poderes, por pior que seja, e eu acho que não estão funcionando plenamente, não estão funcionando do jeito que deveriam, mas o legislativo e o judiciário têm bloqueado um monte de estupidez que o Bolsonaro tem trazido para poder tentar colocar em pauta e passar com essa pauta, dividindo pessoas, fazendo o que ele está fazendo em relação ao tipo de gestão. Então, ele não tem se preocupado com a parte dele, que é de executar, ou seja, esse combate à pandemia deveria estar principalmente na mão dele,
mas ele tem feito ao contrário, ele tem feito exatamente o contrário. Ele tem feito, deixado que o executivo fique nessas picuinhas, todo dia aparece fazendo alguma babaquice, alguma burrice, e o legislativo é que tem tomado as decisões nesse sentido. Fora isso, os executivos que estão tomando as decisões são os executivos dos estados e municípios, tá bom? No outro vídeo a gente vai entender um pouquinho mais dessa visão dele de divisão de poderes, que parece que ele não entende o que ele está fazendo na cadeira de presidente. Companheiros de outros poderes, do meu poder também, vamos buscar um entendimento. Não vamos admitir que individualmente uma outra pessoa tome decisões em nome de todos. Por favor, não pense em corporativismo. Pense na instituição, que todas são sagradas. Respeito o Supremo Tribunal Federal. Respeito o Congresso Nacional. Mas, para esse respeito continuar sendo oferecido da minha parte, tem que respeitar o poder executivo também. Humildade, lealdade ao povo brasileiro, patriotismo, compromisso com o Brasil, é o mínimo que se espera. Quando alguém, repito, desvirtua no meu meio, eu demito. Quando do outro lado alguém se desvirtua, porque é um ser humano como outro qualquer, já que não pode se demitir, que os outros o procurem e façam com que ele volte a ser humilde e usar a sua caneta ou o seu voto para o bem do nosso país. Então ele vem falando aqui, pessoinhas, a primeira coisa, ele individualiza, ele fulaniza, né? Ele dá nome ao Celso de Mello, mas ele também queria dar nome aí provavelmente ao Alexandre de Moraes, porque a turba que ele movimenta está fazendo isso, está atacando, está indo na casa dos ministros, como fizeram com o Theory Zavascki, como já fizeram com outros ministros, para poder fazer a pressão e ameaçar. Ele está falando isso, ele está fazendo a mesma coisa que ele sempre fez, joga um vídeo meio aberto e aí a turba dele vai atrás como se fosse cães raivosos, tá bom? Então primeiro ele faz, uma estratégia, individualiza, fulaniza aquela situação, ou seja, dá nome para aquela pessoa. Agora é o Celso de Mello que ele vai falar na frente sobre o vídeo, mas agora ele está falando aí principalmente do Alexandre de Moraes, que ele está tomando decisões baseado numa ação que aconteceu lá no ano passado, não foi nem agora. Essa CPI, a CPI das fake news, e essa denúncia que foi feita, que o Aras concordou lá no ano passado, ele está trazendo agora como se fosse nova. Então essa individualização é justamente para poder fazer com que as pessoas sintam ódio por alguém que é palpável. Então é uma linguagem, é uma forma de comunicação que leva e estimula o ódio. E ele fala de corporativismo. Não tem como não rir. Eu ri quando eu vi, né? Lógico. É a pessoa mais corporativista. O Bolsonaro nunca fez nada pela população de verdade. Nunca. Nunca fez uma emenda para a saúde do Rio de Janeiro. Nunca fez uma emenda para saneamento. Mas ele sempre buscou privilégio para os militares. Por isso que está cercado de militar, por isso que ele acha que as Forças Armadas estão com ele, por isso que ele pensa que ele ainda que na verdade ele não é um comandante em chefe, um comandante civil, né? O presidente é um comandante em chefe das Forças Armadas, mas é civil. Ele acha que é o comandante geral, mas é um comandante militar ainda. Na cabeça dele está assim. Então esse corporativismo dele, que levou ele ao poder hoje, também ele deveria levar em conta antes de falar de corporativismo de qualquer outra casa ou de qualquer outro poder, né? Então, quando a gente está ouvindo esse cara, ele se contradiz o tempo todo. Ele se contradiz nas posturas, no que ele fez, no que ele faz e joga a culpa de coisas que ele faz no outro o tempo todo. Então, essa é uma das coisas que eu acho muito importante. E ele se põe como uma pessoa justa, mas olha a mentira aí. Quando ele se tornou até uma forma de tirar sarro dele, toda vez que aparece uma pessoa que é racista, é maldosa, é ignorante, se tornou comum falar, mas assim, esse aí vai logo em seguida, daqui a pouco vai estar na secretaria tal, vai estar em tal situação, vai ser ministro do Bolsonaro. Então, essa é uma das questões. No outro vídeo aqui, ele vai falar um pouquinho sobre um pouco mais sobre essa questão das fake news. Agora, ninguém vai para lugar nenhum se perder a liberdade.
E a liberdade de expressão é sagrada. Me coloco no lugar de todos aqueles que tiveram suas propriedades privadas invadidas na madrugada. Me coloco, fosse um cidadão, no lugar deles. Eu, minha esposa e 2 filhas. Tendo a Polícia Federal batendo na minha porta. Me aponta e mostre para mim um fake news feito por mim. Durante a campanha. Um só. E vejo aí publicando nas redes sociais. Gente fala qualquer besteira, você escreve embaixo. Como diziam há pouco tempo, que cada disparo meu do exterior custava 12 milhões de reais. Como agora, me fugiu o nome da mídia aqui. Que cada disparo meu tem uma caixinha de 2 milhões para distribuir para servidores que estão lá na presidência ou pelos estados do Brasil. Que insanidade é essa? Sabemos qual é o objetivo de alguns. Então ele vem aqui tentar defender aquelas pessoas, aquela quadrilha mesmo que a Polícia Federal foi com mandato, ou seja, com questões legais, centrais, ali bem definidas. Nós não podemos esquecer disso. A Polícia Federal não invadiu casa de ninguém. Ela invadiria como se fizesse o que a Polícia Militar faz nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro. Aquilo é invasão. Não tem mandato. Teve até um juiz que fez... Teve uma época que o juizado estava fazendo, o judiciário estava fazendo, ou estava se pedindo, não tenho certeza exatamente agora, podemos ver, pedindo mandado de prisão ou mandato de invasão, dando liberdade para as polícias fazerem isso, coletivo. Isso não existe. Não tem como. Ou você individualiza as condutas, ou você não pode fazer esse tipo de coisa. E ele está dizendo que a Polícia Federal, da qual o filho dele fez parte, ou faz parte, não dá para saber, invadiu casas. Olha que louco isso. Olha a contradição desse cara. É a mesma Polícia Federal que ele quer o tempo todo amarrar perto dele. Por quê? Porque faz parte dessa manutenção da Polícia Federal por causa da inteligência, por causa da abrangência, por ser uma polícia judiciária que tem atrelada ali as investigações dos foros privilegiados e assim por diante. Então, quando a gente ouve ele falar desse tipo de coisa, a gente precisa entender claramente para que lado que está indo. E ele está falando de coisas que não batem com o que ele fala, o que ele prega no dia a dia, nem com a função dessa polícia aí, ou do judiciário, ou das casas legislativas, tá bom? Então, toma cuidado com essa linguagem, que é muito fácil de enganar a gente, mas no fundo, é só uma linguagem que está trazendo mentiras e contradições o tempo todo. Querem me tirar da cadeira para voltar a roubar. Eu sei que é isso. Não terão isso para me acusar de nada. A minha vida foi revirada de perna pro ar. Não acharam nada, porque não tem. Agora inventar factoides, fake news contra a minha pessoa para me tirar da cadeira, não vão tirar. Então ele está dizendo aqui que as pessoas que querem tirar ele da cadeira são as mesmas pessoas que ele tenta jogar sempre em cima do PT, né? Porque isso ainda dá voto, a ignorância, a estupidez que criminaliza um partido como ele faz, e como as pessoas ainda vão nessa onda, faz com que os votos venham facilmente para ele. Então é um cuidado que nós precisamos ter como cidadãos também na hora de escolher o que a gente vai fazer em relação ao nosso voto, porque esse tipo de discurso leva muito voto. Então ele está tentando fazer com que as pessoas acreditem que existe ali realmente uma força que saiu do poder, que quer voltar e tomar de qualquer forma a cadeira dele. É aquele vitimismo, é aquela perseguição, aquele complexo de perseguição, né, que ele tem, que ele acha que todo mundo pode querer envenená-lo, que ele mesmo falou no vídeo da reunião, que ele, há mais de 8 anos, que ele pede para colocar outro nome, porque ele tem medo de que seja envenenado. Então já tem essa visão do autoritário, do desvio psicológico do autoritário, que é de achar que todo mundo está perseguindo, que ele vai morrer
envenenado, que ele vai morrer, vai ser morto por alguém, tem sempre alguém tentando matá-lo. Por isso que ele usa essa ideia do Adélio o tempo todo, mesmo depois de 2 procedimentos na Polícia Federal, dizer que o cara fez tudo sozinho e que esse cara também não tinha condições de de fazer alguma coisa, não estava envolvido com o grupo, né? Era um lobo solitário, como ele diz. Então é um cuidado que a gente precisa ter, porque ele está sempre trazendo uma determinada entidade que ele muitas vezes nem deixa ser palpável, porque se ele colocar na prática, não vai rolar. Quanto ao fato dele nunca ter feito, de ter revirado a vida dele, é uma mentira muito grande. Então, nas últimas semanas aí, a gente viu falando aqueles valores exorbitantes de gasolina num único tanque, né? R$2.000 num tanque de gasolina, mas tem muito mais do que isso. Então tem um monte de outras falcatruas que ele já foi acusado, só que aí eram coisas pequenas, como diz Olavo, né? Pequenas corrupções, mas a família dele toda envolvida, a família da Michelle envolvida com crime. Não tem muita gente que esteja próximo do Bolsonaro realmente ali, que talvez não esteja envolvido com crime, os filhos, a família dele, principalmente ali. Tá? Então, assim, tem o Flávio, que a gente sabe claramente que tem processos pra caramba rolando, e eles desesperados para derrubar esse processo. Por que não só vai lá e responde aqueles processos e mostra que é inocente, né? É muito mais simples, mas não. Ele precisa ficar tentando derrubar isso aí de forma política para poder não alcançá-los. Ele fala, por outro lado, que precisa proteger a família dele nos outros vídeos, e a ideia dele sempre é isso, é a família dele. Quando ele fala Deus, família e pátria, essas coisas todas, ele está falando da família dele e do Deus dele, porque os outros ele não respeita, né? Então, no outro vídeo aqui também, ele vai mostrar pra gente algumas coisinhas que vão deixar bem claro aqui a visão apequenada do mundo que ele tem. Sobre agora as mentiras. Como disse há pouco, os idiotas criaram o gabinete do ódio. Inventaram. Outros imbecis publicaram matéria a esse respeito. E agora lamento. Julgamento em cima disso. A democracia é algo sagrado. E admite que todos estejam preocupados com ela. Não basta apenas 1 ou 2 poderes se preocupar. Todos devem se preocupar com ela. Sou o chefe supremo das Forças Armadas. Em nenhum momento eu falei que as Forças Armadas estão com o presidente. Sempre disse que as Forças Armadas estão com o povo, com a democracia, com a lei e com a ordem. Então é bom prestar bem atenção no que ele está falando. Ele está colocando claramente que ele a única pessoa democrática nessa situação, o único no poder, né, na direção de um poder que é democrático, como os outros não tivessem isso como visão democrática, mas o autoritarismo dele de pensar só para um grupo mais privilegiado, o desprezo pelo indígena, pelo negro, pelos homossexuais e assim por diante, mostra claramente que não sabe o que é democracia. Ele acha que democracia é o governo da maioria, como ele já colocou várias vezes na campanha. Não adianta vocês acharem que é mentira, é só buscar aí que ele vai falar sobre isso. A mesma coisa que ele coloca em algum momento, eu talvez não tenha deixado, que ele fala que ele convive, ele se obriga a conviver com a esquerda e tal, e ele deixa muito claro isso. Só que ele diz que mesmo assim ele não gosta, mas ele convive. Só que as ameaças de fuzilar, as ameaças de morte, falar que tem que extirpar a esquerda, falar que tinha que morrer 30 mil na ditadura, tudo isso aí mostra claramente que ele não está indo no caminho que ele está dizendo que está. Então, democracia não é um forte do Bolsonaro, nunca foi, e é a partir desse ponto de vista que nós precisamos ter esse olhar aí. Ele coloca como se as Forças Armadas estivessem sob seu comando, isso não se enganem, isso é mais uma ameaça do Bolsonaro, e eu tenho outro aqui na frente que ele fala sobre isso aqui com muita clareza. Vamos ver esse próximo vídeo para entender um pouco melhor? Todo mundo vai viver melhor. Eu não dou dinheiro para vocês. Primeiro que o dinheiro não é meu, é público. Porque eu tenho que aplicar num lugar melhor. Então dizer a TV, a Rede Globo, que não tem grana para vocês. Pô. Parem de ser patifes para a compra da República. Parem de patifaria. Rede Globo, parem de patifaria. Vocês estão atingindo não é só a mim, não. A toda a população brasileira.
Nós queremos é sair da situação que nos encontramos. Agora, mal vislumbra a saída dessa situação, já aparece outra. Nós sempre fomos muito contundentes contra as mídias, mas também nós fomos, eu estou falando nós, à esquerda, tá bom? Mas porque nós sabemos que as mídias não são empresas que estão voltadas ao bem-estar, e ele também sabe disso, mas são corporações que estão voltadas ao seu desenvolvimento único e simples, né? Crescimento, acumulação e exploração. É isso que as mídias são. As mídias não são diferentes de qualquer outro tipo de empresa. Tudo bem? O que nós não podemos esquecer é que dentro de uma democracia você precisa ter essa liberdade de imprensa, que é diferente da liberdade de expressão, que todo cidadão tem, tá bom? Essa liberdade de expressão que todos temos, ela tem limites. Ela não pode ofender as honras das pessoas ou de instituições. Elas não podem passar dos limites. Porque senão você tem pessoas privilegiadas passando dos limites e fazendo com que crimes de violência aconteçam e ninguém vai fazer nada. Então tem limites para tudo. Ele fala muito de liberdade. Essa questão da liberdade, dentro da democracia, principalmente essa democracia que a gente vive, à esquerda a gente chama de democracia burguesa. Tá? Até porque a justiça também, ela é uma justiça burguesa. Ela tende a proteger patrimônios e quem pode mais. A mídia também está nessa onda. Mas a democracia nossa, ela tem esse pé também na questão do privilegiado, tanto que, se não fosse assim, nós teríamos muito mais busca, muito mais distribuição de renda, muito mais tentativas de ter mais igualdade do que acontece aqui no país. Tá? Então ele vem com esse papo de que a liberdade... dentro da democracia, a liberdade ela é importantíssima, ela talvez seja um dos pilares mais centrais da democracia, só que tem uma coisa muito importante nessa questão, e aí é uma coisa prática, pragmática, tá bom? Não dá para ter liberdade extrema, ou seja, se eu estou com raiva de alguém, eu vou lá e mato, dentro da democracia. Então nós vivemos no que nós chamamos de Estado Democrático de Direito. Isso pressupõe, galera, que, além da democracia, pela questão da cidadania, do voto, dos direitos e deveres, isso pressupõe que nós vivemos numa sociedade onde a lei, né, a lei é que impera. É a lei que conduz a sociedade, é a lei que determina para onde ir. E aí eu volto a dizer para vocês, eu não estou falando que é assim que funciona, porque, lembra, justiça burguesa, a justiça é quem aplica as leis, quem é que conduz essas leis, que determina essas leis ou faz com que sejam cumpridas. Essa justiça, ela tem proteção para alguns, ela tem protegidos, ela tem privilegiados, e a própria justiça em si, as cúpulas dos judiciários e da justiça como um todo, são elitizadas, e essa elitização afasta a justiça real das pessoas que mais precisam, tá bom? Ele não está falando desse tipo de coisa. Ele está falando dos privilégios que ele gosta, que ele sempre gostou, que ele sempre curtiu, que ele sempre usou e abusou. Quando ele fala que são privilegiados, ele sempre foi privilegiado. Nunca trabalhou, sempre mamou nas tetas do Estado, desde quando ele entrou para o Exército, porque a partir do momento que ele entrou para o Exército, pessoas, o que ele produziu? Nada. Dentro do Exército eu tenho certeza que não produziu nada. Ele não foi numa missão, provavelmente, ele não participou de nada que realmente fosse função primordial do Exército. Ficou 30 anos, ou mais de 30 anos, entre vereador e deputado. Não produziu nada importante para o país. E como presidente, ele não tem demonstrado uma incapacidade, uma incompetência, uma incoerência em relação à realidade política muito maior do que ele consegue, talvez, até imaginar que seja. Esse outro vídeo vai mostrar um pouquinho também da trajetória... Atingir quem me apoia. Se eu tivesse feito algo contra a esquerda, tá dando pancada em mim. Eu convivo com a esquerda. Posso não suportar, mas convivo. Não persigo a esquerda. Nós estamos perseguindo gente que apoia o governo de graça. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sobre o argumento mentiroso de fake news. Repito, não teremos outro dia igual ontem. Chega! Chegamos no limite.
Estou com as armas da democracia na mão. Eu honro os meus compromissos e o juramento que fiz quando assumi a presidência da República. Não mais ousarão atingir direitos individuais. Chega! Então, quando ele diz chega, ele está deixando claro para quem ele está falando, tá bom? Ele está ameaçando, está mostrando que não está mais disposto a conviver dentro da democracia. Ele está mais buscando aí demonstrar claramente a capacidade dele de fazer, ou de se revoltar, ou de tomar atitudes mais drásticas. É disso que se trata essa situação. Quando ele fala, chega várias vezes, ele fala, porra, acabou, ele está falando, olha, STF, olha, Maia, olha, Colombo, eu não vou mais aceitar. Então vocês façam o que vocês quiserem, porque eu tenho as armas. Ó, a palavra arma, ela não é colocada ali para dizer que ele é democrático, para dizer que ele tem o poder da democracia, que ele foi eleito. Não, ele está falando de, realmente, é um recado. A gente precisa entender esse discurso de um ponto de vista um pouquinho mais claro. Foi um discurso montado, né, para isso, para assustar, para poder pressionar, para poder agradar o gado, como o pessoal chama, e ao mesmo tempo para manter esse clima de rivalidade, polarização constante. Então ele sabe que sem isso ele some em pouquíssimo tempo, né? Ele apaga em pouquíssimo tempo. Então por isso que é muito importante entender o discurso a partir do ponto de vista real, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista onde ele não possa mais simplesmente falar o que fala sem a gente analisar com uma certa profundidade. Tá? Então, desse ponto de vista, ele está falando de arma. Na democracia, pressupõe que você não tenha armas para poder se impor, e as armas, aí, se a gente pudesse dizer de uma forma mais figurativa, seria o voto, e ele não está falando disso, ele não coloca dessa forma. E, ao mesmo tempo, ele deixa um recado anteriormente das Forças Armadas, que ele é o chefe das Forças Armadas, apesar das Forças Armadas estar com o povo, aquela coisa toda, mas não podemos esquecer que o discurso de que o povo está com ele também é constante, tá bom? Então, liga uma coisa a outra e vocês vão ver que esse cara está falando de coisas que a gente precisa se preocupar. Nesse próximo vídeo, ele vai falar um pouquinho mais sobre a incapacidade dele de aceitar que ele erra, que ele faz as coisas. Mas vamos ouvir, para a gente poder tirar uma conclusão em cima disso. É do ministro Celso de Mello. Ele é o responsável. Eu peço, pelo amor de Deus, não prossiga esse tipo de inquérito, a não ser que seja pela lei do abuso de autoridade, que está bem claro, de quem divulga vídeos, imagens ou áudios do que não interessa ao inquérito. Está lá, 1 a 4 anos de detenção. O criminoso não é o Van Tauben, não é o Salles, não é nenhum de nós. A responsabilidade de tornar público aquilo é de quem suspendeu o sigilo de uma sessão cujo vídeo foi chancelado como secreto. Presidente. Não tem pergunta aqui. Quem bola pode ir. Então, o respeito que ele tem pelas pessoas, pelos repórteres, pela imprensa, pela liberdade de expressão e de imprensa que ele diz que tem, é cômico, né? Quando a gente vê ele falando isso que ele falou no final. Mas vamos lá, fulanizou de novo, deu nome ao Celso de Mello, ao ministro que decidiu uma coisa que é natural, até poderia, em processo com mais profundidade, ter uma avaliação de que, olha, ele não poderia ou não deveria, talvez, ter liberado esse vídeo. Não esquece que dentro da democracia, quem é o tutor do governo, ou quem deveria ser, é o cidadão. Então, se o governo está falando coisas que a gente vai ser afetado, a gente precisa saber, sim. Eu não tenho nenhum problema de, se fosse uma reunião secreta, falar, puxa, não tem vídeo. Reunião secreta não tem vídeo. Decide, coloca na ata, depois você coloca como documento confidencial. Ele mente de novo, porque essa reunião, em momento algum, e eu duvido que o Celso de Mello não tivesse prestado atenção nisso,
não tivesse visto isso. Essa reunião foi antecipadamente ou previamente colocada como secreta. Ela não foi, era uma reunião comum de ministério. Uma reunião que não se tratou de nada, a não ser de agressões aos nossos parceiros comerciais internacionais, né, ou exteriores, nosso comércio exterior. As agressões às mesmas pessoas. Lembra que ele coloca, em um determinado momento, que aquele vídeo foi gravado para ele usar um pedaço em algum momento para as mídias sociais, para as mídias sociais dele, que faz com que ele ainda se mantenha em cima desse momento, né? Ainda se mantenha por cima, nessa situação de ser o herói, de ser o Messias, junto àquele público ali, que é de 1/3 hoje ainda, dos entrevistados. Muita gente já saiu, muita gente já não concorda mais, muita gente já não consegue mais confiar nele, mas percebamos uma coisa, esse 1/3 que o Bolsonaro tem de pessoas que o seguem ainda, e alguns até o defendem com unhas e dentes, a gente tem visto cada vez menos pessoas indo para as manifestações, isso é um claro aviso para ele também, de que esse 1/3 também não é todo que é radicalmente ligado a ele, umbilicalmente ligado a ele, mas ele está com medo justamente disso. Mas esse 1/3, se ele mantém isso até 2022, se ele ficar no poder até 2022, ele pode muito bem ainda ir para o segundo turno com essa quantidade de votos. Por que é importante pensar nisso? É o que ele está pensando, galera. Vocês podem ser inocentes, podem ser incoerentes, pode ser o que vocês quiserem. Só não sejam burros, tapados. Porque esse é o pensamento, esse é o mote que o Paulo Guedes usou durante a reunião ministerial todo o tempo. O Bolsonaro vai ser eleito, o Bolsonaro vai ser eleito. Ele falou o tempo todo disso porque todas as ações é para levar Bolsonaro de novo ao poder daqui a 2 anos. Então, sejam menos passionais e pensem mais sobre isso. Sejam menos figadais e comecem a pensar realmente com o cérebro, né? Porque algumas pessoas pensam com o fígado. E aí ele deixa muito claro isso aqui, tá bom? Juntando isso com a questão das armas, que eu tenho as armas, que as Forças Armadas estão sob o meu comando, esse cara é um covarde, ele é medroso, ele é um cara que não tem capacidade de reagir a uma situação que o ameace pessoalmente, mas ele vai usar de todos os refúgios para se mostrar poderoso, porque todos os covardes que são normalmente os mais cruéis e os mais sacanas. E isso a gente precisa começar a se preocupar, porque hoje ele se sente acuado, e um covarde acuado pode fazer qualquer coisa, tá bom? Nessa última aqui, é só para a gente entender um pouco melhor, para fechar. Ele jogou culpa no Celso de Mello, jogou culpa no judiciário, ele fulaniza, depois ele vai e expande, né? Porque é o judiciário que ele está com problema. As pessoas lá estão resistindo um pouco, o pior que seja, a gente tentou isso em 2019 inteiro, mostrar isso, que ia chegar nesse ponto onde chegou. Não podemos esquecer de outra coisa que aconteceu essa semana, que esses mesmos bolsonaristas aí, que são a mídia apoiadora dele, as mídias sociais que ele diz, que a Polícia Federal foi bater na porta da casa deles, essa mesma mídia está falando sobre golpe. O Eduardo Bolsonaro deixou claro que não é uma questão de se vai acontecer uma ruptura, ou a ruptura aí é o golpe, tá bom? É um golpe que alguns chamam de golpe branco, porque é um golpe sobre o governo dele mesmo. Não é um golpe de militar que vai tirar o civil e colocar. É um golpe em cima dele mesmo, do próprio governo. Por isso que as pessoas têm mania de chamar de golpe branco, ou autogolpe. O Bolsonaro Júnior lá já disse que deixa claramente isso, né? O Carlos também nos twitters dele já deixa claramente que está passando os limites. E ele nessa fala dele aqui de hoje, de manhã, ou do dia 28 pela manhã, ele deixa claro o tempo todo que chegou nos limites. Não é uma vez, não é duas, ele deixa nas entrelinhas, mas ele deixa com clareza também que já chegou nos limites, né? E aqui nós vamos ver por que ele faz de novo esse discurso que é muito próprio aqui dos covardes, como sempre, e ele demonstrou isso durante todas essas passagens que a gente falou, mas vamos ouvir. Trabalhamos o dia todo ontem, por volta de meia-noite, entramos
com habeas corpus na questão dos fake news. Antes, o Procurador-Geral da República também questionou. Afinal de contas, por 2 vezes lá atrás, a senhora Raquel Dodge fez a mesma coisa. Nós não podemos sozinhos interrogar, julgar e condenar. Agora a condenação maior que está existindo nessa questão no dia de ontem é a honra de algumas famílias. Não foi justo o que aconteceu no dia de ontem. Se coloque no lugar daquelas pessoas que tiveram sua residência invadida. Acabou! Pelo amor de Deus! Não mergulhe o Brasil numa crise política. Estou à disposição para conversar hoje com o senhor Fux, que responde inteiramente pelo Supremo, Davi Alcolumbre no Senado, Rodrigo Maia na Câmara. O que eu mais quero é paz. Tenho certeza que essas autoridades também querem isso daí. Presidente, o senhor pediu paz ontem pro Toffoli, porque ontem eu visitou o Toffoli. Então ele já mandou de novo mais um repórter calar a boca. Então são 3 repórteres que são calados, são silenciados aí. E a gente precisa entender por que esse cara faz isso. Ele se acha realmente capaz, acima de qualquer coisa, acima de qualquer poder, para mandar as pessoas calarem a boca, sem nenhum respeito por elas, pela função que elas têm na sociedade. Vamos lembrar um pouquinho aí que ele joga de novo culpa nos poderes, mas ele ao mesmo tempo ele faz uma massagem no ego dos outros poderes, chamando Maia, Alcolumbre, Fux para poder conversar. É o medo. Ele é um covarde, como eu já disse. O Bolsonaro nunca foi uma pessoa que realmente tivesse coragem, muito provavelmente tivesse uma guerra e não iria, ou ele ficaria, se esconderia. É o mesmo cara que fala de armamento, mas não teve coragem com a arma na mão e ser roubado e ser assaltado no Rio de Janeiro há 30 anos. E ao mesmo tempo que, ao invés de ter falado, não, já que eu sou tão corajoso, eu não estou falando que deveria, tá, gente? Mas estou dizendo que essa pose toda, essa coisa toda de ter arma, de ser bom pra caramba, ele mandou a polícia provavelmente os bandidos fardados daquela época, para poder assassinar a família do cara que roubou a moto dele. O cara não teve nenhuma agressão, não agrediu o cara, o Bolsonaro, mas ele acabou sendo morto com a família dele toda para poder vingar o covarde. Porque o covarde vive de vingança, o covarde não vive de resolver problemas de atuar. O covarde vive de vinganças, de pequenas coisinhas, de ficar jogando pessoas contra os outros para poder se vingar, porque ele não é corajoso o suficiente para poder fazer as coisas, tá bom? E aí ele vem falando que, como ele colocou que o Celso de Mello é culpado por tudo, como se o Celso de Mello fosse quem tivesse feito a reunião, foi como se o Celso de Mello fosse quem tivesse falado todas aquelas baboseiras, aquelas babaquices e aqueles crimes de incitação. Ele sabia que ia usar aquelas imagens daquela reunião em algum momento para poder trazer o gado para perto dele, né? Mostrar que tem coragem, porque ali ele fala, está no meio de pessoas que são capachos. Pega lá o presidente da Caixa, pega lá o Paulo Guedes, pega lá o próprio Moro, estava parecendo um capacho, estava mal-humorado pra caramba, e eu vou falar uma coisinha do Moro em breve, que vai também relembrar lá essa reunião, tá? Vamos reiterar algumas coisas que a gente começou a falar lá, só que eu acho que eu esqueci nos outros vídeos. Mas esse cara é um covarde, que ele é capaz de qualquer coisa. Então, gente, a ideia principal aqui era discutir, entender claramente a linguagem. Lógico que o vídeo ficou grande, não era para ficar tão grande assim. Eu queria ter feito esse vídeo mais cedo, não me deu tempo, mas a ideia aqui é analisar as falas de acordo com o que está acontecendo, o que foi falado antes ou o que está sendo falado nesse entretempo aí, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o último vídeo aqui antes de fechar. As alusões que o Bolsonaro faz na reunião ministerial, que ele diz o seguinte, tem blog aí, o antagonista, que vive puxando o saco. O antagonista eu chamo de relações públicas do Moro. Não é simplesmente da Lava Jato, é do Moro. A Lava Jato eles usaram para poder dar respaldo para a imagem do Moro.
tá bom? Então, quando o Bolsonaro está fazendo aquilo, aquela ciumeira, aquela falta de capacidade de gerir o ciúme, o orgulho, é em relação ao Moro. O medo dele, ele sabe que ele precisa manter o gado em polvorosa até o final do mandato, porque ele sabe, se o Moro colocar a candidatura, parte do gado talvez ainda vá com o Moro pelo discurso talvez anticorrupção, que é uma mentira, né? Esse senhor que está aí, segundo as notícias, reportagens e quem o conheceu na Câmara, nunca deixou de ser corrupto, né? Não importa se foi simplesmente com a Val do Açaí, se foram com os fantasmas dentro do mandato dele, se são os filhos que ele fica protegendo, são os bandidos milicianos que ele andou homenageando, se são os milicianos bandidos que ele, na Câmara, fez questão de trazer como se fosse uma coisa natural, querer estabelecer a milícia como parte legal, como um grupo legal dentro da sociedade, tá bom? Então, lembrando, essa última parte é justamente falar disso. Quando ele está falando sobre aquela questão dos ministros que estão aparecendo, não estão aparecendo, quando ele fala do antagonista da Folha, da Globo, ele está falando justamente do Moro, porque são os veículos que protegem e tentam manter a imagem do Moro em alta, né? Livre de sujeiras. Então, por isso que o Moro fez o que fez também. Não tem santo nessa história, tudo bem? Então, pessoas, vejo vocês em breve, né? Espero que na próxima vez o Weintraub, né? O Weintraub, como ele diz, né? O Weintraub esteja depondo lá no Superior Tribunal Federal, ou pelo menos preso, tá bom? Vejo vocês em breve e a gente vai discutindo. Vem aí, chama aí pra gente bater papo.